Muito boa noite, estamos aqui de volta, nosso estudo abençoado do livro Vitória sobre a Depressão, de Joana de Ângeles, nosso querido Divaldo. E antes da gente começar o nosso estudo de hoje, né, vamos fazer a nossa oração. Quem gostaria de fazer a oração? Eu vou fazer. Por favor, Léo. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, agradecer a oportunidade desse estudo maravilhoso, que nos sempre é ofertado pela nossa irmã Joana, através da psicografia de Divaldo. Que Jesus, esses nossos amigos, benfeitores, e também os irmãozinhos que aqui estão para aprendizado, que eles, assim como nós, possamos nos esculpir desses conhecimentos, né, para o trato diário. Nós sejamos abençoados e tenhamos uma boa leitura. Vamos iniciar. Que assim seja. Hoje a gente vai dar início ao capítulo 24, né? Silêncio perturbador. Semana passada a gente estudou sobre o sofrimento purificador, maravilhoso, né? Nos mostrando quanto o sofrimento lapida a nossa alma e quanto é importante para nós, né? A experiência, né? A vivência do dia a dia para entender as coisas e nos depurarmos. E agora, esse sobre o silêncio perturbador. Quem queria começar a leitura? Fica todo mundo olhando. Vamos lá. Você já está com a ferramenta? Já tá com a... A ignorância da sociedade contemporânea a respeito da vida espiritual surpreende, exatamente por causa dos altos níveis de conhecimento científico e tecnológicos logrados, assim como daqueles que dizem respeito à comunicação virtual. Os grandes vínculos de divulgação da mídia mantêm um silêncio constrangedor em torno da imortalidade, do espírito e da realidade da vida além túmulo. Excepcionalmente, uma ou outra notícia surpreende os indivíduos, que ficam fascinados, sejam por tomarem conhecimento de películas sobre os fenômenos mediúnicos ou de reencarnação, seja por apresentação deles em novelas e espetáculos de teatro, dando a dimensão famosa do ser transpessoal e da imortalidade, surgindo, porém, explicações disparadas em consultas da doutrina espírita, que dispõe dos seus recursos hábeis para o esclarecimento indispensáveis. Pessoas inabilitadas são interrogadas, contumazes, adversários do espiritismo, são convidados a opinar, resultando em uma babel de informações incorretas, que mais confundem os interessados do que esclarecem. Olha só, gente. Vocês sabem do que vem na minha cabeça? Claro. Primeira coisa que vem. Não diga. Eu não vou dizer. Ele falou que... Ela falou duas palavras, né? Por que não diga? Não, Porque vamos não dizer, é. esse assunto não cabe. Esse meu assunto já foi. Já foi. Tá bom. Cadê, hein? Procurando uma palavra. Você leu duas palavras que são mais assim. Quanto mais é aquilo que é repetitivo. Contumazes adversários do espiritismo, né? São aqueles Repetitivos adversários do espiritismo. Teve uma outra aqui. lograr? Não. Lograr? Agora entendi quem você pensou. Um EX, né? Gente, mas o curso não é o mesmo esquema do... Nossa, sua interpretação maravilhosa, totalmente. Associado. Você falou ela com dificuldades. Uhum. Qual que é? Disparatadas. Não,
explicações disparatadas. Você falou disparadas, né? Disparatadas. Disparatadas. Explicações aleatórias, Até sem, meio né, confuso, né? confusas, Não, mas a palavra que eu tive dificuldade de falar era aquela. contumazes. É. Né? E porque aí vai falar, porque o título é Silêncio Perturbador, né? Que é ele tá começando aí o silêncio que a mídia, os meios virtuais, enfim, que as corporações, até mesmo as pessoas influentes, enfim, tem diante até mesmo ele fala do espiritismo mesmo, né? O espiritismo como chave da imortalidade da alma. É, Porque, gente, vamos raciocinar. Se você trabalha com a imortalidade da alma, se você coloca isso como um ponto, uma pedra, né? Um ponto primário, embrionário, é mais fácil você passar pela aprovação. É mais fácil você entender o porquê de uma doença, o porquê de um desinteresse alheio, o porquê de um problema. Porque se você trabalha com o fato da alma ser imortal, ou seja, você já teve questões passadiças e agora você está pagando dívidas, enfim, acumulando ou as acumulando, quando a gente parte do pressuposto que não acaba mesmo com a morte, isso é trazido pelo Espiritismo, eu acho que nós aceitamos mais as situações difíceis, os desencarnes, entendeu? A tristeza nossa, a gente tenta trabalhar com isso, entende? Então, esse silêncio, né, que é trazido em relação à necessidade de estudarmos tanto a doutrina espírita quanto os desdobramentos dela, é algo que incomoda, entendeu? E eu até acho, até fazer uma autocrítica, aproveitar, eu acho que até o silêncio dos centros espíritas sobre depressão, sabe? Eu acho assim, isso é uma autocrítica mesmo, é, é, as casas, enfim. Quantos tratamentos, né, quantos trabalhos são executados em casas no que diz respeito à depressão, entendeu? A esse foco, né? Muitas vezes a gente tem, por óbvio, aquele raciocínio, a palestra é importante, porque a pessoa vai se auto-iluminar, mas qual atividade prática está sendo feita em relação a isso? A gente está acolhendo essas pessoas estão sendo ouvidas, entendeu? Às vezes, nossa, eu tô falando. Depois eu vou falar mais. pode falar. Né? Não, porque Pode concluir. Não, mas é uma autocrítica que eu acho que ela é relevante, porque muitas vezes você vai numa casa espírita, ou mesmo, você toma um passe. E você sabe que aquilo lá, obviamente, que a gente com estudo, a gente sabe que lá tem um efeito enorme. Só que às vezes a pessoa quer ser ouvida. Ela está sendo ouvida. Só que ela está sendo ouvida pelos amigos que estão ali, tudo. Mas trabalhos práticos em relação à depressão, né? Como estudos, como as pessoas terem ali o acolhimento fraterno, técnicas, enfim, esse trabalho conjunto, né? E eu já extrapolei muito o tema, não tem nada a ver com o que ele está falando. Mas é só uma atitude de reflexão. Isso é o Marcelo fazendo. Ah, não, Marcelão. Ele falou sobre sonambulismo. Alexandre ia comentar alguma coisa. Não. Lembra do foco O foco é. da última vez? Percebo que ela tem muito razão no que ela está falando. Porque existe meio que um tabu na sociedade para aceitar essa questão da reencarnação, da vida do plano espiritual, né? E aí esse silêncio que surge na mídia geral, né? Claro que hoje a gente está careca de saber que a gente tem vários canais espíritas, tem canal de TV espírita, tem canais de redes sociais, do próprio YouTube, né? Voltados para o espírita, né? O próprio Divaldo tem, né? A Mansão do Caminho, que tem o canal do YouTube, se vocês conhecem, todos conhecem. E ele tem as redes sociais da Mansão do Caminho, onde está sempre colocando os vídeos dele, divulgando a doutrina, né? Tem aquela TV Mundo Maior também, né? Então, tem alguns canais. Porém, fora esses canais específicos, a mídia geral, ela
meio que deixa de lado, assim, é um ou outro assunto que entra, como ela falou, ali, é uma película, uma peça de teatro, né, que é um filme que sai, de repente tem um filme espírita no ar aí, como recentemente teve alguns, teve do Kardec, teve do próprio Divaldo, né? E Vai sair agora Mensageiros, né? Vai ser bom demais. Questão da continuidade. Continuidade do nosso lar, né? Então, assim, tem. Não, mensageiros depois é missionário. Então, mas a mídia geral, ela se cala. E aí o que acontece? Quando vem essas divulgações pontuais, começa a levar pessoas que não têm entendimento aprofundado do assunto para falar sobre. E às vezes pessoas que são até contra, e aí acabam falando um monte, vou falar o português claro, um monte de besteira, um monte de coisa ridícula, e o pior, os que estão adentrando, né, ingressando na doutrina, procurando entendê-la, acabam acreditando, porque não tem embasamento de conhecimento ainda. E aí acaba acreditando nas besteiras que houve, nas fake news, né, que surgem, nas coisas erradas que divulgam, né, e acaba prejudicando de alguma forma, né. Porém, a verdade é sempre a verdade. O Espiritismo cresceu muito em tão pouco tempo, né? Porque a doutrina é muito nova. É novo. Também não. Por ser verdadeira, ela cresceu absurdamente. Vai continuar crescendo. Isso aí, eu acredito que ela deve ter pontuais mais para frente. Onde é que está? Aqui Em no outras início. ocasiões. Noutras ocasiões, quando se realizam eventos de magnitude promovidos pelo movimento espírita, com admiráveis possibilidades de iluminação de consciências, convidada, a imprensa, olha, nega-se a participar deles ou noticia em pequeno espaço o acontecimento, mantendo um silêncio injustificável a respeito daquela promoção, aplicando, no entanto, volumoso material para divulgação de crimes e vulgaridades perniciosas. Então, não tem o datena espiritual, né? Não tem, vai matar o cara. Aí chega um e fala, não, amai-vos aos outros. Não tem. Muitas vezes, notícias esdrúxulas, e é bom mesmo, heranças do misticismo e da desinformação que você está falando, aparecem na mídia apresentando o espiritismo como uma doutrina de bruxaria e de superstições, rica de fantasias e absurdos. Não, e não é só isso. Ai, É gente, questão de... tanto que tem filmes que são específicos, que a moça coloca lá no grupo espírita que eu tenho, que traz um pouco do espiritismo, mas, assim, todos eles são ligados ao terror. Não, eu entendo, é assim, ligando o espiritismo à astrologia, a misticismo, enfim, a bruxaria, mas no sentido, assim, bem pejorativo da palavra. Verdade. Entendeu? Aqueles que assim se comportam negam-se a ler as páginas iluminativas da codificação do espiritismo, comprazendo-se em manter as ideias infelizes, distantes de qualquer comportamento ético e digno em relação ao povo. Felizmente, os espíritos sopram onde querem, e ninguém os pode impedir de fazê-lo, comunicando-se em todos os segmentos sociais, produzindo fenômenos específicos que convidam à reflexão e ao estudo. Os espíritos sopram onde querem. Então, assim, acho que quanto mais você adentra numa casa espiritualista, ou quanto mais você se dedica ao estudo, eu acho que mais natural vai ficando essa relação com a doutrina, de tal maneira que você fica cada vez, eu pelo menos, isso é uma coisa minha, você fica cada vez menos impressionado com questões mediúnicas e fica cada vez mais sedento pela vontade de querer melhorar-se. Entendeu? Saindo dos fenômenos para entrar no conhecimento. Por exemplo, quando você está no trabalho muitos anos, que se torna assim a sua casa. Assim, você fica Exatamente. Super à vontade, entendeu?
Vai cada vez criando mais liberdade. Mais liberdade. Então, assim, esses dias até a Cristiane falou, né? A Cristiane estava falando com... Vou aproveitar. Estava conversando com a amiga espiritual, isso eu lembro. Ela estava comentando que ela estava ficando muito consciente. Aí, durante os trabalhos, o amigo espiritual falou, claro, você faz psicologia. É uma maneira de você exercê-lo. Porque hoje você tem mais conhecimento, entendeu? Então, é uma maneira que você tem desse intercâmbio. Então, assim, isso é claro. E aqui ele coloca isso, né? Que os espíritos sopram onde querem. Eu não preciso estar num centro espírita para haver influência espiritual. Entendeu? Não precisa, a gente sabe disso. Acontecimentos inesperados, aí, ó, agora vem. Desencarnação de seres queridos, transtornos obsessivos numerosos, angústias que tomam conta de muitas emoções. Distúrbios de comportamento não regularizados pelas psicoterapias especializadas convocam a observação a respeito da paranormalidade humana, da mediunidade, das comunicações espirituais, né? Então, nós temos aqui o caso dos espiritados. Que às vezes a psicoterapia humana não consegue identificar o fato e aí acaba vindo para onde? Para o centro. Isso quando não vai parar no sanatório. Exatamente. Porque aí são esquizofrênicos. Todos vivem em um universo de ondas e mentes. Olha, a gente vibra, né? Mergulhados em vibrações compatíveis com seu nível de desenvolvimento moral e mental. Sintonizando com os semelhantes que lhes propiciam bem ou mal-estar. Você tem que estar na placa, na porta do centro. Você quer procurar tratamento? Olha a sua vibração, né? É verdade, gente, é impressionante. Isso aqui é muito claro e é muito profundo. Mesmo ante a má vontade dos multiplicadores de opinião, os espíritos chamam a atenção e contribuem para a divulgação dos ideais de beleza, de enobrecimento, de felicidade. Né? Então, embora não haja vamos falar assim, uma cultura coletiva do estudo espiritual, e assim, do estudo sério, né? Não aquele que é, igual o Wellington comentou, né? Que em alguns casos você tem um tema espiritual e eles chamam uma pessoa, convocam uma pessoa que nem tem muito conhecimento sobre aquilo, ou é de outra área. De outra área, uma pessoa assim, que, enfim, não tem ali o conhecimento para reportar, e aquilo lá vira uma zona de zombaria e de curiosidade, né? E aí o que acontece? Aqui não, aqui fala que, embora não exista às vezes essa boa vontade coletiva, os espíritos bons estão aí para trabalhar, eles estão trabalhando quando a gente está em desdobramento, eles estão trabalhando no centro, eles estão trabalhando na casa do João Paulo, eles estão na casa da Cristiane, eles estão trabalhando nas inspirações das pessoas para fazer um remedicamento, eles estão trabalhando ali para melhorar uma casa. Então não vai ser a divulgação ou a falta de divulgação que vai atrapalhar isso, mas que seria muito bom, porque se houvesse uma divulgação maior, um trabalho maior sobre isso, quantas casas não seriam agraciadas, em vez de ter o Datenão, ter o Divaldão. Entendeu? Divaldão. Como que seria bom? O Cidade Alerta, o Espiritismo Alerta. Olha, esse lindo isso. Porque né? isso ia ajudar muito. Realmente, isso é lindo. Mas, desculpa, a questão é a estrutura, não? Entendeu? É isso, né? A questão infelizmente, Túlio, a humanidade ela ainda é muito negativa, né? Nós somos muito imperfeição. E nós estamos longe da perfeição. Então, a tendência para o negativo ela é geral. Principalmente nas pessoas que têm menos conhecimento. Desculpa, eu sou daquele ainda que se o telefone toca, eu acho que tem alguém que vai me dar uma notícia ruim. Exatamente. Né? Quando o telefone toca, a primeira coisa que você pensa, lá vem bomba. Né? Se tocar de madrugada, então, se o seu coração, se você tiver problema de coração, você infarta. Né? Seja antes de saber a notícia. Porque nós temos a tendência de ir para o negativo. Mas normalmente. E é justamente. Não, isso foi engano. Às vezes eu Já engano. aconteceu comigo, sem engano.
Uma vez a pessoa me ligou, eu estava acordado, porque era de sábado para domingo, de madrugada, a pessoa me ligou. Eu estava chegando em casa, era umas 2, 3 da manhã. Ai, qual foi isso? Era Nem solteiro, nem te conhecia. ADR. Aí- Era solteiro. Aí a pessoa ligou, Eu tô e era um dessa aí, número que eu não Tiverão. conhecia, e estava procurando outra pessoa. Aí começou a querer puxar papo, estava meio bêbado, tal. Quer dizer, era engano, né? Quer dizer, como é que você vai saber se é realmente o anúncio ruim ou não? Tem que atender. É. Aí, por que eu estou falando isso? Por isso é que as notícias negativas, né, que ela fala de espetaculares, de escândalo, de crimes, chamam atenção. Vou te dar um exemplo. Você vai entender isso fácil agora. Nós estamos aqui reunidos, né? Vamos supor que alguém bate ali no portão. Bateu no portão, a gente já vai estranhar. Aí a pessoa entra aqui e fala assim, gente, a senhorinha foi estacionar o carro ali, ó. Ela estacionou perfeitinha, a baliza perfeita. O que você vai fazer? Ah, você entrou aqui para falar isso, né? Agora, se ela entrar e falar assim, gente, a senhorinha foi parar ali, veio um carro com a moto, espatifou no carro dela, vai ficar... Me fala se vai ficar um aqui nessa Todo sala. mundo vai lá ver. Não é? A nossa tendência pelo negativo. Por isso que a imprensa só fala negativo, porque vende. Entende? Vende informação. Vende, ó, dá dinheiro, gera interesse. Nas redes sociais, gera engajamento. Né? Verdade. Então, o negativo ainda faz parte da nossa vida, infelizmente. E aí eu vou pegar o gancho do que o Léo falou. Se tivesse um espiritismo alerta, se a humanidade se atentasse para a importância disso, eu tenho certeza que se a humanidade consumisse menos crime, dor, sofrimento, escândalo, os casos de depressão hoje cairiam no mínimo pela metade, se não for mais. Ou mais. Sabe que você Então, me mas- fez lembrar semana passada? O meu instrutor bebeu demais na noite anterior. Foi te dar aula? Ele foi me dar aula. Que legal. Mas isso já era 5 horas da tarde no outro dia. Quando eu cheguei lá, O instrutor é alguém que não dirige mesmo. Se beber, não dirige. aí quando eu cheguei lá, é que você estava falando que a gente é médio o tempo todo, que a gente É impressionante. cansado, né? A hora que eu entrei no carro, me veio uma dor de cabeça. Ah, não dá não. Isso é de lei. Você não deu E aí fome, foi, nem dor no foi, estômago. eu fui ficando ruim. Aí eu falei assim, quer saber? Eu não ia falar nada, não. Né? Sarou o Não cara na era hora, hein? problema meu, É? né? Quem tem que tomar consciência do que ele está fazendo é ele mesmo. Você Mas, tá fazendo a caridade, você viu? Eu sei disso, mas eu falei assim mesmo. Eu falei, deixa eu te contar, o que aconteceu que eu tô com essa dor de cabeça? O que você aprontou? Eu falei assim, não tô muito legal, tomei demais ontem, não sei o quê. Eu falei, é mesmo? Que burro. Então você vai me dar aula rapidinho, porque eu quero ir embora. Ele falou assim, credo aí. Eu falei, credo não, é credo mesmo. Porque ninguém dá conta de ficar perto de você hoje. Aí, quando foi na quinta-feira, isso foi na quinta-feira, 5 horas da tarde. Antes eu vim pro centro. Aí vim pro centro, fiz o tratamento pensando nele, eu tomei passo, melhorei. Aí levei o medicamento para ele. Falei no outro dia assim, você vai fazer favor de tomar 4 vezes ao dia. Ele olhou assim, falei, o que é isso? Eu falei assim, o amigo espiritual lá do centro falou que era para mim te entregar isso aqui por causa do seu fígado. Continua bebendo, tá? E aí, da próxima vez, você me avisa que você bebeu desse jeito, que eu nem vim na aula. Ok? Não sou obrigada. Ele falou assim, mas você sente as coisas o tempo todo? Eu falei, sinto. Médio é médio, né? Sinto muito, mas sinto. Não queria sentir, não, mas Então, assim, aí quando foi essa semana que eu fui fazer a aula na segunda-feira, ele falou assim para mim, nossa, fiquei pensando tanto na nossa conversa, que a gente ficou conversando com outras coisas. E aí a gente conversando e falou assim, tomei 2 copinhos de vinho e fui dormir. Eu não quis nem acabar. Então, quer dizer, é complicado isso, né? Quando a pessoa... ou você, às vezes, fala, propaga aquilo e dá resultado, ou então ele ia ficar com medo e falar assim, sabe, eu não vou andar com essa menina, vai não. Então, não é. O que falta é informação. Você informou para ele.
Você despertou ele. Sinto um problema no filho aqui, mas não sei o que é. Mas o que é? Partiu de onde? Do alcoolismo? Mas assim, isso aí, para quem tem gente também que você vai falar, não vai dar nem ouvido, não vai acreditar, tem esse detalhe também. É o Não, interesse, não tem né? nada disso, não. A gente tem um experimento aqui, social, toda semana. A pessoa chega aqui na quinta-feira, o portão se abre, ela escuta uma ou duas palestras, dependendo do dia. O ambiente gostoso, desliga o celular, se desliga dos problemas, vem aqui, toma um passo, tal. A pessoa sempre sai daqui melhor do que ela entrou. Isso é Fato. é um fato. E o que acontece? Quer dizer que durante ali 2, 3 horas, vamos colocar 2, 3 horas, ela se desligou totalmente dos problemas externos à vida dela, ela não ficou ali irritada com a sogra, ela não ficou ali brava com o filho, ela ficou desligada. E ali ela se sentiu bem. Entendeu? Então, imaginemos que se todo mundo fizesse isso uma vez por semana, como que os problemas se reduziriam? Entendeu? Os problemas mesmo, problemas mentais, problemas de violência. As pessoas falam isso para nós. Nossa, eu venho. Por que você vem? Você tá mal? Não, mas é porque eu gosto. Então tá bom. Que é o momento que ela tira para ela. Tem gente, Aí não pessoal, tem nada ali. tem gente que vir na quinta-feira tomar um passe é o melhor momento da semana. É verdade. Teve uma moça uma vez que falou para mim, falou assim, nossa, eu tenho que ir embora. Falei, aí o amigo falou, tem porque tem muitos. Aí ela falou assim, tá, mas eu tenho que ir, eu tenho que ver meu marido. Olha, coitado. Aí o amigo falou assim, karma, ore por ele, vá. Karma. Então, assim, Calma, não é karma mesmo. Karma. então, entendeu? Então, assim, a gente tem esse experimento. E a gente consegue transformar a nossa vida nesse momento. Só que, é claro, tem muita abnegação, tem que ter muita renúncia, tem que ter muito trabalho, autoiluminação, entendeu? Só que eu estava conversando com um amigo meu, para fechar esse assunto, né? Vamos prolongar mais. Estava conversando com o Danilo, inclusive, né? Esses momentos que exigem abnegação, né? Que a gente deixa a família em casa, e às vezes deixa de ir no aniversário, numa confraternização, num evento social que você tem, que você poderia ir, para estar aqui, passa a ser prazeroso, né? Por quê? Porque você chega aqui, a energia é tão boa, a sensação de paz, tranquilidade, plenitude, que tudo que a gente recebe aqui, festa no mundo nenhuma vai dar. Não, Né? chega num ponto, Então, perde a importância o resto. Verdade. Então, é uma abnegação gostosa. Não, e as pessoas não entendem. perdem de Não. tal maneira. Minha mãe fala que eu tô psicada. Como que eu não perdi meus espetinhos de quinta-feira? Aí, ó. Coisa piada. Nossa, aí, ó. Replicava. Eu E lembro. a gente perde de tal maneira. Eu lembro Isso está falando tão sério, que a gente perde de tal maneira que quando a pessoa fala assim, ó, tal dia, ó, aniversário lá em casa, tal hora, você fala, não vou, tô cansado. Você já... Aí eu já falo na lata. É. Aí a pessoa fala assim, mas espera aí, falta lá. Eu falo assim, não falta não, não vou. Eu tenho um caso particular que aconteceu o seguinte, só para analisar. Dia 31 de março era aniversário da ex-sogra. Da ex-sogra, da Tati também, mas da ex-sogra. E aí, o que acontece? Era um dia comum do trabalho, e o pessoal, ó, tem festa aqui, começa às 7 horas. Eu falei, ó, agradeço a todos, vou orar para todo mundo, mas não dá. Dia de trabalho, não tem condição. E aí, o que acontece? Então, para mim, natural. Você não estava sentindo que estava perdendo Natural, no meio nada. da semana, não, natural. Depois eu vi o que eu estava perdendo. Foi uma festa boa, cara. Só vi as fotos lá, falei, nossa.
Eu falei, mas não, mas tá bom, tá ótimo. Nossa, Próximo direito. Às vezes as pessoas falam, né? Vai cair outro Mas dia, você não né? pode Tem faltar nenhuma vez Nossa, para você fazer. duas estações aqui no centro que a gente precisou de faltar, mas é porque eu já tinha faltado duas, na terceira pessoa falou assim, de novo você vai faltar? É a terceira vez que eu te contei. Nossa, é super. Aí não tinha jeito mais. Aí eu não tenho jeito de passar. Aí eu já É como se, gente, é como se eu fosse bater o ponto. É. Eu chego aqui e falo, É. É um compromisso, É né? um compromisso. gente? É um Eu compromisso. nem acho que é bater ponto. Eu acho, É um como compromisso. ele falou, Túlio. tu falou, para mim aqui é um outro lar. É uma minha casa também. Então não foi eu, entendeu? foi ele. E eu sinto como se estivesse minha casa de verdade. Eu também, eu me sinto muito aqui a casa. Eu me sinto minha casa. Faz em casa. É uma coisa assim, vou para minha outra casa. É. Outra casa. Porque você já levanta, você já acorda e condiciona. Eu vou Tanto pro meu é trabalho assim. físico, depois eu vou pro meu trabalho espiritual. Tanto ou é assim Tá que bom. quando tem o recesso, a Cris ri sempre. No primeiro ano eu falei, nossa, graças a Deus tem recesso, cansado. Depois que o negócio foi desenvolvendo, eu falei, chega em janeiro aqui assim, ó. Pelo amor de Deus, Não, vamos voltar, dá um papel aí. Eu vou aproveitar esse comentário, Léo, sem sair de fora, vou fazer um Chico aqui. No primeiro ano, Cris, ele falou assim, como que pode? O pessoal tem que ter 15 dias de recesso, não dá conta. Eu não sei o que a Cris tem que dar conta. Eu pensei, então tá. No segundo, quando ele falou assim, mãe, agora eu entendo a Cris. Não tem jeito, não. Aí no final desse ano, o que aconteceu? Lá em casa nós fizemos os estudos todos os dias, né? De manhã cedo. Aí todo mundo deu dia 25 de dezembro, 26. Não, até dia 2 nós não vamos fazer estudo de manhã. Nem dia nenhum. Não, nós não estávamos participando do centro, porque não tinha centro, não tinha estudo em casa. Gente, mas que semaninha. Virou um pandemônio. Tanto é que a gente ia voltar dia 2, passou uns 4 dias. Volta aí. Gente, volta estudo, pelo amor de Deus. É, gente. Volta estudo. Aí você pensa, as pessoas que não têm esse contato e ficam o dia inteiro alimentando da tenda. Ai, Deus. Só vê isso, só vê crime, polícia, e roubo, e corrupção, e pandemia, e Covid, eu e não vou falar Covid, só nome. fala nisso. Política. olha, aqui Sabe aquela minha amiga, senhora? Sabe aquela minha amiga, senhora que me liga? Ela sofre muito por conta disso, porque o marido fica por conta de ver da tela a parte Só vê inteira, isso, cara. né? Só vê isso. olha que boa, porque dá boca no trombone aqui na cidade. Só tem, boca no trombone tem notícia boa. Boca no trombone tem notícia boa. Caiu da o cidade. cavalo em tal lugar. Virou a carreta ali. Não tem. E só mais um comentário. Quando eu era paciente do centro, teve um dia que eu saí, não esqueço não, eu saí umas 9h30, cheguei tarde, e eu falo assim, nossa, esse povo é louco. Esse povo fica até 10, 10h30. Como é que pode? Como é que dá conta disso? Toda semana. Quatro meses depois, gente, nem vê. Nem vê, gente. Nem O vê. estudo hoje fez isso, não foi? É, a senhora ia Olha que eu vi que já era esse meio, eu falei, nossa, se ela não falasse que ia embora, eu nem ia lembrar disso. Foi foda, a primeira semana tava meio arrebentado, mas agora eu já acostumei, tô de boa, tô bem tranquilão, mas a Tem primeira ele pra semana vender se sente. agora. Oi? Tem ele para vender agora. O quê? O livro? Eu vou levar com uma amiga minha. Vamos lá? Vamos lá. Lê, Tati. Bacana, né? Vai poder tirar outro. Cabe aos espíritas, conscientes da sua responsabilidade, a inadiável tarefa de promover a doutrina espírita em toda parte onde se encontre, utilizando-se de maneira eficiente e nobre dos excelentes recursos da mídia em todos os seus aspectos, a fim de torná-la conhecida. Dentre outros, a internet constitui-se um poderoso veículo de informação ao alcance de milhões de pessoas que navegam pelas suas ondas virtuais, tornando o conhecimento do que se passa pelo mundo
e do que ocorre no mínimo das demais criaturas. Lamentavelmente, muitos companheiros de lutas, interessados em servir, embora desequipados do conhecimento doutrinários, apresentam páginas que não retratam com fidelidade a grandeza da codificação do Espiritismo, expondo ideias pessoais, nem sempre honoráveis, transmitindo informações mediúnicas que carecem de legitimidade, mais interessados na autopromoção do que na divulgação espírita. Igualmente, outras páginas são apresentadas para censurar, denigrir, acusar, referindo-se aos erros de uns e de outros confrades, em terrível atividade de desmoralização, distante dos compromissos assumidos com o conhecimento espírita. Lamentavelmente, lançam calúnias e interpretações equivocadas, como se experimentassem grande prazer em difamar e afligir os corações que se encontram em esforço íntimo para tornar-se melhores. Gente, sim, minha mente fica voltando naquele caso o tempo inteiro. Isso aqui, nossa, É foi legal exatamente que- isso que aconteceu. Legal que hoje a gente tem a ferramenta da internet de poder, assim, da divulgação mesmo, né? Por exemplo, a gente está num estudo aqui online, híbrido, né? E quantas pessoas, principalmente naquele período pandêmico, que estava fechado, não conseguiram ter acesso ao estudo, ao conhecimento, graças ali à questão da possibilidade virtual, né? Quantas pessoas, por exemplo, que podem vir ao centro virtualmente, participar do trabalho, graças à tecnologia. Então, a gente tem que aproveitar disso. Se a mídia, se os grandes influencers não são espiritualistas, enfim, a gente tem que aproveitar. Tem o canal, tem esse estudo cada vez mais voltado para o presencial e para o virtual. Tem um Instagram da casa, que pode também ser ali uma fonte de divulgação de conhecimento. É assim que tem que trabalhar. É formiguinha, né? Exatamente. A internet ela é muito abrangente, né? Então ela abre voz para todos. Para todos. Então vai vir ali pessoas que são contra, vão querer denegrir, prejudicar a imagem de qualquer coisa, né? Assim como o espiritismo. E também, aí, gente, isso me remete a uma coisa que acho que é muito importante. Nós que somos espíritas, que buscamos a doutrina de uma forma mais aprofundada, estamos constantemente em estudos, buscando entender melhor a nós mesmos e a própria doutrina, trazendo ela para o coração. Eu acho que a gente tem o dever de defendê-la. Sabe? Eu acho que, sim, nós Eu entendi temos... completamente a atitude do Hélio. É, Eu sei que ele deveria ter feito o que você realmente falou na época. Mas eu também. Agora eu sei de quem que você está falando. Mas eu entendo também a atitude dele. Foi por isso que eu fiz Eu o que entendo fiz. também. Bati na tecla e falei, não, isso Porque não a gente condiz. a gente tem que ser fiel. Não era por questão pessoal minha. É essa questão aqui, ó, Moral. de você defender a doutrina. Entendeu? Você vê uma pessoa denegrindo, não é que você vai ter... Ela não está instigando a gente a entrar em embate. Não é isso. Mas nós temos o dever de informar da forma o mais próxima possível da essência da doutrina, né? Para exatamente combater, ou seja, a informação, combater a contra-informação. Se eles vêm denegrindo, então vamos levar mais conhecimento, vamos levar mais informação, vamos aprofundar mais, vamos colocar mais estudo na rede, para justamente combater de forma pacífica, claro, mas combater e defender a doutrina. Porque está a luz Eu acho que está as trevas. Eu acho que é nossa obrigação defender a doutrina. Defender e mostrar um ponto de vista, sim. Virar o que virou, não.
não tem que entrar em embate. É isso que Então vira um fla-flu. não tem que entrar em embate. Porque assim, a partir do momento que você defende o que você pensa, tudo certo. Cada um defendeu o seu ali, então tudo certo. Agora, aí aceitar um julgamento, aí é outra história. Eu acho que eu nunca sei o nome daquele careca. Desculpa, viu, careca? Se um dia você vê esse vídeo, você vai. Carnal, Leandro É Carnal. esse mesmo. Ele fala, a gente só se ofende quando aquilo, na nossa essência, é verdade. Então, assim, aceitar uma opinião ou debater uma opinião é uma coisa. Agora, ficar debatendo julgamento, eu não sou aquilo, não é aquilo meu ideal, então, deixa eu falar. Isso que eu te falei, que eu também te dou razão. Gente, Na verdade, eu dou razão para dois. Na verdade, quando há a radicalização, Isso. aí você fica numa situação complexa. Isso. Porque se você tem uma radicalização, nenhuma parte quer ouvir a outra. É Palestina e Israel, entendeu? Não quer ouvir, não tem o diálogo. Isso é uma coisa que ela vai ser apenas plantada. Vai plantando. Qual que tem que ser o contra-ataque? É o que o Wellington falou. Vamos estudar mais, vamos botar mais conhecimento, vamos checar essa informação e vamos contrapor com fato, com conhecimento, com estudo, e seguir, entendeu? Exatamente. Seguir, vamos embora. Quem quer ler agora? quem que lê agora? Pega aí. Vamos. Lê você, Wellington, você não leu? Pode ler. Mesmo. Onde parou mesmo? Quando se sente? Aí. Já tiveram. Eu, Não era necessário de parole. Não, leia, pode ler, João. Lê até na estrelinha aí, ó. Lê até na estrelinha, eu leio o final. quando se sentem no dever de defender a doutrina espírita, que dispensa esses novos quixotes, porque ela paira acima dos indivíduos bons e maus, ao invés de se dirigirem àqueles que são os responsáveis pela informação problemática. Primeiro lançam o seu nome no rio da crueldade, de forma que o fermento da maldade se propague sem nenhum benefício para a claridade doutrinária do Espiritismo. Mensagens apocalípticas são apresentadas com datas previstas para a destruição do planeta, em verdadeiros projetos de apavoramento das criaturas, em nome de revelações destituídas de autenticidade. Existe muito sofrimento na Terra, esperando orientação e consolo, terapia e libertação. O Espiritismo é o consolador, sem dúvida, que Jesus prometeu. Veio para enxugar lágrimas, mas, sobretudo, para erradicar a causa das lágrimas, orientando as pessoas e promovendo-as, de modo que evitem comprometimentos negativos e comportamentos insensatos. Os livros que constituem a codificação possuem um inesgotável manancial de luzes e sabedoria, que deve ser oferecido aos sedentos pelos caminhos da evolução. Transcrevê-los, colocando-os ao alcance dos internautas e de todas as pessoas, é compromisso com a verdade, que não pode ser esquecido, nem sequer postergado. O momento de divulgar a imortalidade da alma e a justiça divina através da reencarnação é agora. É isso que a gente estava falando. Exatamente. Muitos se usam da informação, usam de crueldade para julgar, para denegrir a imagem de pessoas, né? Esse negócio aqui de mensagens apocalípticas, de premonições, né? Porque
tal data vai acontecer aquilo, se não acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Gente, quantas pessoas. E aí joga em nomes, na responsabilidade de nomes importantes. É. Né? O próprio Chico foi colocado que ele falou umas datas aí, gerou tanta coisa que fizeram um evento em cima de uma profecia do Chico. Né? Agora, será que ele falou mesmo? Ou, se ele falou, aquilo que está se divulgando era realmente o que ele quis dizer? Né? Quantas pessoas se suicidaram por conta dessas datas? Por poder acabar que o mundo é isso. Ano 2000 Eu tô encarnado. vai acabar. 2012 vai acabar. Há quase 31 anos. Eu já teve umas, pelo menos enquanto eu estive encarnado e consciente, já umas 3 já, ó. Ia acabar. 2000, 2012, 2020. 2020 acabou. Covidão já era. É só o começo. Entendeu? Aí ela fala isso que a gente estava falando. Nós temos o compromisso com a verdade, de divulgar. A hora de divulgar a imortalidade da alma, a justiça divina através da reencarnação é agora. Nós temos o dever de divulgar, de defender a bandeira. A gente tem conhecimento, a gente tem embasamento para defender. A gente estuda isso há quanto tempo? Entende? Então, se a pessoa vier dizer contra, não que a gente tem que falar assim, você está errado. Não, que você pensa errado. Olha, a doutrina coloca que a reencarnação é assim, assim, assim. O que eu estudei, o que eu entendo e acredito é assim, assim, assim. De outra forma, não existiria, não seria possível entender a justiça divina. Ah, mas eu não acredito. Tudo bem? Você não acredita? Mas a doutrina prega isso, eu acredito. Aí eu vou falar para outro, eu vou falar para outro, eu vou fazer. Entendeu? A gente tem o dever de divulgar mesmo. Até porque quando as pessoas querem saber, e às vezes por causa de tabus, ou por medo, né? Por causa dessas desinformações que existem, por causa de preconceito, as pessoas têm interesse, às vezes a pessoa tem mediunidade latente. A pessoa tem sensações, acontece fenômenos mediúnicos com ela que ela não entende o que é, e ela quer buscar, mas por causa do preconceito que a maioria das pessoas da mídia coloca, ela sente medo de ir atrás, por preconceito, por tabu. Ai, não mexer com isso, ai. Aí mistura tudo, mistura o espiritismo com as religiões afrodescendentes, que não tem nada a ver, são religiões diferentes, costumes diferentes. Não estou falando que é menos, que é mais, falando que é diferente. Né? A doutrina espírita é essa aqui, de Kardec. A doutrina espírita é essa. As outras religiões são outras religiões. Se elas também pregam a reencarnação, beleza. Se elas também pregam a existência da vida após a morte, beleza. Mas a doutrina espírita é a que foi postulada por Kardec. Né? E nós temos, sim, o dever de promover ela, de divulgar ela. Se é uma coisa que faz diferença na nossa vida, por que não? Quantos morreram por causa de defender o ideal? Lá na época de Jesus, os apóstolos todos morreram defendendo Jesus, defendendo o ideal, para eles a verdade, Jesus foi a verdade. Para nós também é. Aí, por medo, a gente vai se omitir. Então, a gente não é espírito. Medo. E nem não é medo de omitir, não. Não acho que é medo, não. Medo. Medo de quê? Medo da pessoa ir contra, aí vai criar, falar, vai te apontar o dedo, você é isso, você é aquilo. Muitas pessoas não falam por medo. Mas tudo na vida hoje tem uns... Você pode não ter medo, mas muitos têm. Tem. Muitos têm. Se a gente não bater o pé e não firmar e não continuar, tudo hoje na vida que você vai fazer tem contra. Aqui um exemplo. No lanche, na entrega do lanche, quantos já falou, não, você é doido de mexer com isso aí, porque
Eu não mexo com isso, não. Esse povo aí, ó, eles não trabalham porque eles não querem. Como é que eu trabalho o dia inteiro? Eu corro atrás das coisas e falo, eu vou continuar Mas fazendo. estava lá recebendo. Porque eu acho... Não, é outros que sim. Conhecido. Tá, entendi. Você tá fazendo esse negócio aí, esse povo aí, ó, eles não trabalham porque eles não querem, não sei o que lá. Você nunca foi para você ver como que é as coisas. Um dia, se você for, você vai ver que não é assim. Você vai mudar seus conceitos. E eu falei, eu sinto bem fazendo, eu não paro, não. Entendeu? Eu falei, eu vou sentir, eu sinto bem fazendo isso e eu vou continuar. Tá bem, não importa quem. Por isso que chama pré-conceito. É uma ideia antes de entender o que é, né? Então, o que eu tô Preconceito. falando, o que eu tento falar para você é que não é medo do que a pessoa vai achar ou deixar de achar. Porque quando eu tenho que falar alguma coisa, eu falo. É evitar o conflito Porém, desnecessário. exato. Sim, Se eu gente, tô vendo não que a tô falando pessoa. disso. Mas Vai, eu não estou vai falando envergar disso. a vara. Que se a pessoa tá ali, eu tô vendo que não vai adiantar eu ficar falando. Não, você tem que largar a Sinto mão. velho. muito. Mas eu não vou gastar meu Não. tempo. Não, isso aí é... Isso aí não, eu não estou falando disso, não. Estou falando de promover, propagar, divulgar. De repente, naquele lugar e para aquelas pessoas não é necessário fazer isso, porque não vai compensar eu gastar tempo com elas. Pode ser, Exato. eu entendo você, mas assim, tem situações em que a gente deve manifestar o nosso conhecimento, sim. Porque eu acho que o conhecimento que a gente tem do Espiritismo, o aprendizado que a gente tem do Evangelho, a gente vê, às vezes, muitas situações em que as pessoas estão passando por dificuldades e que, às vezes, um conselho, uma palavra, um ensinamento que você passa... É outra Sim, coisa. Isso aí. dá. Abre outra caminhos história, para a olha, pessoa, né? Entendeu? É Eu outra entendi. história. E assim, mesmo que a pessoa, mesmo que a pessoa seja de outra religião, às vezes eu sei que a pessoa é de outra religião, eu peço licença para ela. Eu falo, você me dá licença, eu sei que você é de outra religião, mas eu vou manifestar o meu ponto de vista. E eu manifesto o meu ponto de vista É diferente. isso que eu estou falando. Mas tem espírito de outra religião. É isso que eu estou falando. Desculpa a minha ignorância. Nós nascemos simples e ignorantes. Você não teve que passar por uma escola, ter um professor para te ensinar, para te conduzir. O Hélio está falando é o seguinte: quem tem o conhecimento tem obrigação. Isso. Mas eu concordo Isso. com a Cristiane. Não, tudo bem. E eu concordo com ela. Nossa. Mas assim, não é? Você tem que divulgar, tudo você tem bem, que você tem que promover. promover. Mas, Mas existem pessoas que não querem, não Eu vale não a estou pena. dizendo que eu tenho que enfiar na cabeça da pessoa. Exatamente. Eu estou falando assim, você tem que acreditar no que eu estou falando, é a minha verdade absoluta. Não, mas Não é Ele isso põe que eu seu estou ponto falando. de vista. deixa eu Não é só isso também perguntar que para eu a tô Cristina. falando. Você ouviu a pessoa, beleza. Aí você falou para ela, olha, é assim que funciona, tal, tal, tal. É o seguinte, você está numa situação, a pessoa está com dificuldade. Você não tem medo de expor, falar assim, olha, na minha visão, eu sou espírita. Na minha visão, isso está acontecendo por causa disso, disso e disso. Muitas pessoas não falam. Está numa mas aí outra situação... coisa É isso que eu estou falando, gente. esse negócio. Está numa situação ali, está vendo o bicho pegar, Exatamente. e aí você vai falar assim, você pode falar para a pessoa, olha, aqui é um problema simplesmente mediúnico. Se você fizer um tratamento, você vai melhorar. Com certeza. Isso E aí as pessoas se omitem por medo. E isso acontece. A pessoa não fala, porque eu não sei qual que é a religião dela, não vou falar, não. Entende? Aí Entende? É isso que eu tô falando. Aí eu tenho outro problema. Porque dentro da psicologia, por exemplo, dentro do meu consultório, eu não posso falar que é mediunidade. Mas você sabe que existe um psicólogo? Porque eu sei que existe. A questão é, nem todo mundo que vai ser atendido por mim é espírita. E eu não posso, de forma alguma, falar para ela que, olha, o seu problema é espiritual. É só você ir no centro. A barriga você vai embora. Não é nem isso. É ética, Não é nem isso, é ética. A questão é ética que profissional, quando né? entra na ética, É. se ela quiser me processar porque eu estava induzindo ela a fazer algo, eu sou Não, aí processada. ética aí não pode. Não, Aí já é não é atrapalha. isso, não é isso. Você tem que falar assim, pera aí, dá uns 50 minutos, deu. Acabou a sessão? Acabou, agora peraí. Acabou. Não, mas aí já é por ética. Aí Já não pode pagou? mesmo. Já pagou? Peraí. Ali Não tomando é café. disso que eu tô falando.
Porque eu falei isso para minha psicóloga, quando ela comentou que tinha um menino que ela estava atendendo que escutava vozes. Eu olhei na cara dela e falei assim, ele é médium? Ele precisa ir num centro espírita. Ela falou, então, eu mandei ele para o psiquiatra. Aí eu peguei e falei para ela, uma criança de 8 anos. Psiquiatra? É forte. Né? E aí eu falei para ela falou assim, mas dentro do seu consultório você não vai poder falar isso? Eu falei, só que aí nós vamos ter um problema, porque eu não vou mandar o meu paciente nem para tomar choque, e muito menos para o psiquiatra. Exatamente. Só que aí você tem que entender o seguinte. Tá vendo? Aí eu vou chegar para a pessoa e falar assim, infelizmente você procura Preto e branco. outro profissional. A gente tem mania de Porque achar eu que tudo é 8 ou 80. Tudo ou nada. Tudo ou nada. A gente tem que parar com essa mania. Tudo é 8 ou 80. Vai ou não vai? Gente, entre o 8 e o 80 tem 72 possibilidades. Por exemplo, você falar assim, eu, como psicólogo, jamais vou mandar para o psiquiatra. Só que a gente sabe, e você está estudando, você vai chegar nesse ponto, que dependendo do grau de crise que a pessoa tiver, ela precisa de medicamento, sim. E quem vai dar o medicamento? O psiquiatra, não é você. Você, não, como psicólogo, não pode receitar medicamento. É o psiquiatra. Eu acho que você, eu acho que Entendeu? vai Você ser, não pode ser assim, radical. eu acho que vai É o ser, que o Léo falou, radicalismo que é o problema. eu acho que você vai ser extremamente intuída Eu ia falar isso agora, isso para o Léo falar. nesses momentos. Eu quero a hora que eu falei, eu tenho certeza, já vou te falar a impressão que já veio para mim antes do Léo. Se não é para você preocupar com isso, porque você vai ser totalmente intuída e vai trabalhar, vai ter psicólogos trabalhando com você. E outra, você vai descobrir Certo. maneiras de falar. falar sem falar. Porque Exatamente. você é muito inteligente e hábil. Você vai descobrir. Vai descobrir. Tem como você, às vezes, falar, mostrar sem falar exatamente a palavra médium, sem falar exatamente a palavra reencarnação. Você vai mostrando para a pessoa, vai revelando para ela. Caminho que pode ajudar mais. E eu dei risada da minha terapeuta, porque quando eu falei sobre isso, né, ela ainda virou para mim e falou assim, olha, eu acredito no espiritismo, não frequento, mas eu acredito. Porém, entretanto, eu sei que você vê as coisas. Se tiver alguma coisa na minha sala, você não me avisa, porque senão eu não fico aqui lá. Continuei, ela. Então, eu sou da bandeira, eu sou assim, que a gente tem que levantar a bandeira mesmo. Não ter medo de falar, não ter medo de falar que é espírito. Tem gente que tem medo, tem gente que tem medo de assumir que é espírito. Não, e tem esse detalhe que tem algumas pessoas, depois assim, eu não sei, eu estou começando agora, eu não sei nada, assim, mas às vezes a Tatiana me fala as coisas, eu sou bom para gravar essas coisas assim. Aí até às vezes alguma conversa, até a mulher mesmo que alugou o apartamento meu lá, a gente estava conversando lá, ela já entrou no assunto, ela era espírita, eu não sabia, ela já começou a dar doação para cá, e agora ela ajuda em outras coisas, entendeu? Então foi assim, às vezes, através de uma conversa, você abre um caminho. Exatamente. Entendeu? Tá vendo? Você abre um caminho, entendeu? Você não foi para E ela já tá lá, já aluga esse imóvel lá, já deve ter uns 9 anos. Aí a gente conversava através de certas conversas, assim, ela já entrou no assunto, você está frequentando espiritismo e tal, e eu já frequento sempre e tal, fui explicando, não, eu quero ajudar, e começou a frequento aquele lá perto na Rua Visconde lá. Eu não sei o nome daquele da Visconde do Rio Branco ali. Aquela que é no Beira, né? Ela vai no Bezerra, ajuda na sopa, aí a gente foi entrosando, foi mandando vídeo do lanche, ela, não, eu vou ajudar, e começou a ajudar, através de uma conversa. Tá vendo? Entendeu? Então, Tem muitas pessoas que diretamente ajudam. E a equipe espiritual sempre trabalha prontamente. E aí, no seu caso, só para te dar um exemplo, eu mandei um áudio anteontem para a Eva do Paulo de Tarso, pedindo autorização. Eu comentei em 2 dias que eu fui fazer uma campanha porque eu sabia que vinha frio, para cobertor o pessoal, né? E eu falei, é claro, esse comércio de madrugada, né? Entrou na minha cabeça, quando é negócio de manhã, eu tenho que cuidar. À noite, não adianta. Eu já levanto e já resolvo já com isso.
Aí eu mandei um áudio para ela, se eu podia pôr no grupo, pedindo pessoal ajuda de cobertor, de roupa de frio, que nós estamos precisando de roupa de blusinha de criança, até coloquei no grupo, né? Uma escola aí que as crianças estão sem blusa de frio. E aí ela falou assim, claro que você pode pôr, isso você pode pôr no meu grupo. Não, eu, tudo que eu vou colocar, eu peço autorização para ela. Tá, eu pedi que dia que é hoje? Quarta? Eu pedi na segunda de manhã. Na segunda, eu cheguei na loja, tinham 20 cobertores na minha recepção. Olha isso, gente. Aí eu ia colocar uma mensagem à tarde, abri meu celular, uma moça aqui do centro que veio há muito tempo atrás falou assim, Xandra, eu vi que você colocou no grupo lá, que estava vendo uma roupinha de criança, eu vou te mandar 15 cobertores. Olha aí. Sim. Olha aí. Aí, ontem ligou a Sueli Melo, porque fez frio, que é do Paulo de Tarso, mas eu nem falei nada no Paulo de Tarso. Falei assim, Alexandra, pega lá no seu Dalmiro 10 cobertores do tapado. Ela tem câncer terminal. Olha aí. E aí, eu peguei os cobertores lá e tinha mais 3 na loja que eu achei 48. Eu nem precisei fazer campanha. Por quê? Não é porque eu sou nada, não sou nada. Porque os meus amigos que estavam comigo já providenciaram tudo. Escutaram, já providenciaram tudo. Você só foi. É o que vai acontecer. Ela só clicar. Tem hora que eu fico brava com eles. Tem hora que vai chegando segunda-feira, não tem os seguidores e falo, ó, você não vai estar falando. Eu quero ver se vai mudar o modelo. Isso aí, não, Mas vocês tratam de qualquer jeito, que amanhã tem lanche, eu tenho que mostrar. E o senhor parece, gente. Eu vou falar isso pra vocês, os três parecem. Vamos terminar aqui. O mundo está repleto de acusadores, de cruéis censores, de discutidores perversos e vazios servidores do bem e da caridade. Une-te a esses poucos trabalhadores da seara de luz que é oferecida pelo Mestre de Nazaré, fazendo da tua existência um exemplo de dignidade que aures no Espiritismo, e divulgando-o por todas as maneiras possíveis, porque há muita ignorância necessitada de esclarecimento e muito sofrimento aguardando libertação. O Espiritismo é a luz que não pode ficar sob o alqueire, mas deve ser colocada no velador para que esparza sua claridade toda parte. Quer uma outra forma eficientíssima de divulgar o Espiritismo? Agindo, fazendo, sendo exemplo. Você lembra que eu te contei negócio que eu estava vindo da minha casa para a loja, que eu parei um monte de vezes para eu estou em ração de conta, mas nada. Eu pago a gente veio, então, essas coisas. Aí tinha uma funcionária minha que eu fui levar lá no primeiro de Horários, eu parei 2 vezes. Aí o Thiago contando, andar com a minha mãe é assim, ó, coisa. Toda hora, o carro dela parece uma carroça. Tem isso, tem aquilo, tem leite, tem cesta básica, vai dar isso, vai dar aquilo, se tiver moeda, se ela não tiver dinheiro, ela manda arrancar o meu dela. Aí eu estava vindo para cá, voltei da loja ali da loja para casa, porque estava muito frio, uma funcionária minha, a mesma funcionária, estava vindo para cá. Eu me dá carona, eu falei, aí eu falei assim, nossa, vamos depressa, eu estou morrendo de pressa, quando eu tenho que fazer um monte de chocolate quente. Ela falou assim, para que você vai fazer? Aí eu contei para ela, não, eu vou fazer chocolate quente, nós vamos levar mais cobertor que eu consegui para entregar, e aí depois nós temos que ir lá para o centro. Ela falou assim, menina, mas você é louca mesmo. Né? Louca, né? Louca. Eu falei assim, aí eu peguei, sabe quando essa palavra te assusta? Assim, falei assim, gente, o que essa mulher está pensando em mim agora? Eu só sou louca mesmo, porque eu acho que eu sou meio louquinha mesmo. Será que eu sou louca? Todo mundo me via como doido mesmo, assim, desorientado. Aí eu falei assim, você acha que eu sou tão louca assim? Ela falou assim, me chama, você é uma louca de asas. Olha. Ela falou assim, você é uma louquinha de asas. Você já percebeu isso? Eu falei assim, não, como assim? Você faz bem para todo mundo, você dentro da loja, todo mundo fica atrás de você, você fica resolvendo os treinos, você ajuda aqui, você ajuda ali, papapá. Mas eu sei meio louquinha mesmo, mas eu louquinha de asas. Aí eu peguei, eu fui prestar atenção. Ela me falou depois, quando eu deixei ela.
Ah, e antes de eu fazer isso, eu já tinha mandado o Thiago meu carro para uma bagunça no banco de trás, que eu estou com essa vista espírita lá. E eu trouxe o logopedo, tanta coisa para trazer para cá. Aí, eu peguei e falei, dá um evangelho aí. Eu tinha ganhado uns 10 evangelhos. Dá um evangelho aí. Aí eu peguei e dei para ela. Porque ela estava com um problema muito sério com o filho de drogas, eu tinha tido intuição, há um tempo atrás, que é para ela procurar um tratamento, um psicólogo. Só que ela, eu não sei direitinho como chegar nela, que ela é bem sistemática, mas eu vou chegar nela. Aí eu falei assim, ó, a hora que você estiver passando por um momento difícil, que eu sei que você tem hora que está passando, abre esse livro aqui, ó, que ele te dá a resposta que você precisa. Até você procurar uma terapia para você. Onde? Ela falou assim, estou procurando uma terapia para meu filho. Eu falei assim, pois é, mas não é o seu filho, não. É para você. E aí, ela perguntou como eu tinha esquecido esse livro. Aí depois eu contei esse caso. Quando ela saiu do carro, ela falou assim, você lembra aquele dia que eu fui com você, que você ficava dando, você dava moedas, você dava leite, você dava ração do cachorro? Você lembra? Pois é, desde aquele dia, eu ando com o meu bolso cheio de moedinha. Eu estou andando a pé na rua, mas se eu ver alguém, eu dou uma moeda. Tá vendo? É o exemplo. É o exemplo. É o exemplo. A gente, eu falo que a caridade tem que ser, ela tem que ser, eu falo isso muito para o Léo, eu falo, Léo, a caridade tem que ser cultivada nas pessoas. Você A cultiva através do exemplo. você tem que cultivar. E deixa eu falar um negócio. É o melhor argumento. Na segunda aconteceu um negócio assim, meio estranho, assim. Estranho, assim, modo de dizer. Mas é estranho. Aí eu cheguei, Eu quero até ver. a gente sabe que aqueles lanches lá, eu sempre aqueles lanches lá, eu tava com 5 caixas no carro. 5 caixas, que eu peguei os pães. Chegamos lá. Aí a fila tava enorme. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. Me ajuda a fazer o melhor possível aqui. Essas pessoas, eu tenho que se bastante de gente, mais a rua. E tem que dar. Aí eu pedi, como é que me ajuda da melhor forma possível? Tá. Fui distribuindo, foi 4 caixas. Aí a quinta, veio com a intenção de falar que não que era claro, para ficar uma caixa para a rua. Aí beleza. Aí acabou, o pessoal falou, pegou os marmitex, a cesta, favoreceu todo mundo, deu certo lá. Aí, passou na hora de sair, o Robertinho veio com a caixa lotada. Ah, eu esqueci essa carteira do meu carro. Aí já apareceu 2. Já tava Mas esqueceu, não. organizado. Aí já falou, não, então tá. Aí já tava com uma, já ficou 2. Aí beleza. Aí fomos para distribuir na rua. Aí fomos no lugar e tal. Aí tal, foi distribuindo para lá, para cá. Aí chegou lá naquela, não, naquela lá da Coreinha, lá embaixo. Não sei o nome daquela. Tupis, Timbiras. Tupis, que a Timbiras não foi. É. Aí fui no Tupis. Aí distribuiu o lanche lá, acabou. Sabe quando? Ah, não, acabou. Não sei o que aconteceu, eu não vi pão lá mais, acabou. Aí fomos lá na Aimorés, chegou na Aimorés só Marmitex. Aí o Marcelo subiu as Marmitex, eu peguei aqueles kitzinhos para as crianças e tal, aí favoreceu todo mundo. Aí o Marcelo sobrou com umas coisinhas, não foi? Não, vamos lá daquele da curva ali, antes da Aimorés. Tal. Aí a gente meio assim, mas não tem muito. Não, vamos lá então. Então vamos. Mas Chegou, ela insistiu. insistiu. Mas lá no voto vencido. Insistiu. Aí vamos. Ah, então vamos. Aí, para mim, encostei o carro lá na frente, os pão tinha acabado. Tá. Aí encostei lá naquela curvinha lá, depois da Aimorés, chegou lá, tá lá o Marcelão distribuindo os kitzinhos, suco, me deu na terra, vou lá no carro, aí com as caixas. Chegou lá, tinha meia caixa de pão e eu não tinha visto. Eu não tinha visto esses pães. Aí eu catei essa caixa, levei lá, veio aquele monte de gente, pegou o excesso de pão. Olha pra você ver. E eu não tinha visto, juro por Deus que eu não tinha de pães. Não, graças a Deus que eu não tinha visto. O milagre da multiplicação acontece aqui todas as segundas-feiras. E eu sou testemunha viva disso. E a gente tem que lembrar, Entendeu? É uns pães que apareceu que eu não tinha visto. Eu graças não a Deus. acreditei, Chegou uma gente. foto, Matheus, eu trouxe uns pãozinhos para vocês para me dar. Eu falo, gente, não vai ter isso. Chegou, eu comprei, tá me dando. É Uai, impressionante. na semana que ela comprou, na minha semana, Começa a organizar. ela falou assim para mim, eu comprei umas balinhas a mais aqui para juntar com a da Martinha. É. Eu falei, não, mas eu tô levando 2 caixas de barra de chocolate, ela.
Então eu vou guardar as balinhas para outra semana. Foi, eu guardei e foi o que salvou essa semana. E aí, igual o seu Nelson, vai de sobretudo chateado, porque ele pegou a salsicha da Tati, assim, salsicha. E aí ele pegou a Tati, Começa a providenciar. já providenciou, já ganhei 4 hoje. Aí, Aí, tá Aí, vendo? aí. deu 4. Tá vendo? E aí, ele pegou a salsicha da Tati, dele, botou tudo no lanche dele. Aí eu falei assim, seu Nelson, E agora? você vai ver, eu tô ferrada, né? Ele pegou e falou assim, calma que as oportunidades dão um jeito. E aí, na hora, o Fernando estava aqui, escutou, falou assim, eu vou comprar esse quadro aqui, quanto que eu preciso? E eu vou 50. falar um Dá negócio, 2 essas pacotes de salsicha ali. essas- Me dá um pix agora. E aí veio uma amiga minha, você vai te dar 4 pacotes de salsicha. Eram 6. Começar a pedir balinha, vou Ele começar a pegou. pedir bala, essas coisas guloseimas para as crianças, porque está fazendo toda a diferença. Você vê a alegria das crianças, a hora que você dá uma balinha. Muita Isso gente tudo dá, aí eu que queria- você está falando do livro da Joana, né? Me veio aqui também que segunda-feira veio uma moça que veio, até foi uma que eu fiquei conversando aqui muito tempo. Tem gente que diz que E ela veio na segunda-feira e eu vendo ali fora assim: olha, eu tô aqui fazendo um lanche e esse lanche precisa disso, disso, disso. O que você pode ajudar com a semana que vem? Aí e assim, o telefone ela não parava, não, filho. Ela deve ter ligado no mínimo com umas 20 pessoas. Só para você ver. Só para refletir aqui rapidinho, aproveitar. Gente, tem muito espírita que não está dentro da casa espírita. Ah, sim. Porque tem gente que tem espiritismo no corpo e não sabe. não. Tem muito espírita na igreja, tem muito espírita Evangélico. protestante, tem muito Eu espírita... tenho uma vizinha evangélica que quando falta caixa de leite, eu ligo para ela assim, ó, precisa dar um caixa de leite, pelo amor de Deus. Aí nessa hora eu não falo que eu sou espírita, eu falo que é Ela trabalho fala assim, ela filantrópico. só me liga e fala assim, ela só me Pra liga e ganhar. fala assim, tem 2 caixas de leite no meu caralho, quando é que vem? Beleza? Gente, tem espírito em todo quanto é lugar. As pessoas não sabem o que é. E ela estava aqui no dia do Natal, quando a gente fazia as coisas. Exatamente. Nós estamos vendo que as coisas estão. Ótimo. Tenho certeza que esse ano você vai conseguir 100 panetones. Amém. Mas, se puder, 200. Não, peraí, Vamos segura aí. encerrar que tá aqui, mais pessoal. nosso panetone? Vamos lá que tá perto. Qual o tamanho? Panetone? Desculpa, com licença. Qual o tamanho dos panetones? Então, quer um pequenininho ou grande pra gente ah. pôr na sacolinha? Quieta aí. Aí. Não me comprometa. Não tô falando nada, tô perguntando, tá? Eu Vamos tenho um encerrar. amigo meu que faz, eu vou tentar pegar Vamos encerrar, pra depois a gente fala sobre isso, Tá. acho. Tá? Já estourou o tempo aqui. Então vamos. Quem gostaria de fazer a oração final para a gente encerrar? Eu faço. Ô, Marcelo, você tem que entrar, tá? Pra você começar a fazer as coisas também. O que é isso? Falta de compromisso? Vamos elevar o pensamento a Jesus. Vamos agradecer por todos os ensinamentos que tivemos aqui hoje. Mesmo que algumas vezes desviamos dos focos principal do estudo do livro, mas tudo aqui é aprendizado. Cada momento, a cada palavra, a cada intuição, vale a pena cada segundo desse estudo. Então, podemos agradecer a você, Joana, a você, Divaldo, e o nosso Senhor Jesus, que deu a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, fazendo esse estudo. E aí eu vou fazer uma prece diferente hoje. Meu Senhor, que és sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, ponha a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz, nesta vida em que me agasalha, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para mudar e vencer, transformando os espinhos em flores do meu dever. Compadeça-se de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus.
que esta prece possa servir de medicamento para todos que aqui estamos espiritualmente e para nós também, mostrando que essa oração, neste momento, tem tudo a ver com o que a gente estudou aqui hoje. Gratidão por mais esse estudo. Que assim seja. Tem muito espírita fora da casa espírita, tem muito não espírita dentro da casa espírita.